Você já imaginou viver para sempre? Um mundo onde doenças, envelhecimento e até mesmo a morte seriam coisas do passado. Parece ficção científica, mas essa ideia está mais próxima da realidade do que você imagina. A ciência está evoluindo em um ritmo alucinante. E tecnologias que antes pareciam apenas sonhos de escritores futuristas, agora estão sendo desenvolvidas em laboratórios ao redor do mundo. Hoje vamos explorar um dos maiores questionamentos da humanidade. Será que podemos nos tornar imortais? E mais importante, será que estamos prontos para isso? Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar totalmente sua percepção sobre a vida e o futuro. Se a busca pela imortalidade foi durante milênios movida por crenças, mitos e rituais, hoje ela está cada vez mais embasada em ciência e tecnologia. O que antes parecia inatingível começa a ganhar formas concretas dentro de laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo. Mas como exatamente podemos transformar a ideia de imortalidade em realidade prática? A resposta está na tecnologia, que avança em um ritmo sem precedentes e abre portas para possibilidades que ultrapassam a imaginação mais ousada. Vamos explorar agora as principais ferramentas tecnológicas que prometem prolongar a vida humana e até mesmo nos tornar imortais. A base para a imortalidade começa com a biotecnologia, que se tornou a principal aliada na luta contra o envelhecimento. Um dos campos mais promissores é o da manipulação genética, em especial o uso do CRISPR-Cas9, uma ferramenta revolucionária que permite editar o DNA humano com precisão jamais vista. Por meio dessa tecnologia, cientistas podem corrigir genes defeituosos responsáveis por doenças hereditárias, retardar o envelhecimento celular e até melhorar as capacidades físicas e mentais dos indivíduos. A ideia é reprogramar o corpo humano para que ele funcione de maneira mais eficiente, corrigindo falhas que até então eram consideradas inevitáveis. Outra inovação poderosa vem das células-tronco. Essas células mestre do corpo humano possuem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula, permitindo a regeneração de órgãos e tecidos danificados. Já existem casos em que tecidos cardíacos foram regenerados após ataques cardíacos, e pesquisas avançam para criar órgãos inteiros em laboratório. Imagine um futuro onde órgãos vitais como coração, fígado e pulmões possam ser substituídos como peças de reposição, eliminando a necessidade de doações e reduzindo o risco de rejeição. Esse avanço não apenas prolongaria a vida, mas garantiria uma qualidade de vida superior. A nanotecnologia também desempenha um papel fundamental nesse cenário. Nanorobôs, máquinas microscópicas menores que um fio de cabelo, estão sendo desenvolvidos para circular pelo corpo humano e realizar reparos em nível celular. Eles poderiam remover placas das artérias, reparar danos no DNA e até eliminar células cancerígenas antes que se tornassem perigosas. Além disso, esses nanorobôs seriam capazes de monitorar continuamente a saúde do corpo, prevenindo doenças antes mesmo de apresentarem sintomas visíveis. Um verdadeiro exército invisível, trabalhando incessantemente para manter nosso corpo em perfeito funcionamento. Mas a busca pela imortalidade vai além da biologia. A fusão entre homem e máquina, que é uma das fronteiras mais fascinantes dessa jornada. Os avanços na área de interface cérebro-computador permitem que cérebros humanos se conectem diretamente a dispositivos digitais. Em um futuro próximo, poderemos ver a criação de próteses neurais capazes de armazenar memórias, ampliar habilidades cognitivas e até mesmo transferir a consciência humana para sistemas computacionais. Esse conceito, conhecido como upload de mente, representa uma possibilidade radical de imortalidade. A transferência de nossa essência para ambientes digitais, onde o corpo físico deixa de ser uma limitação. Outro campo em rápido desenvolvimento é o da inteligência artificial, IA. Pesquisadores acreditam que, ao mapear completamente o funcionamento do cérebro humano, seria possível criar cópias digitais das nossas mentes, capazes de operar independentemente em máquinas ou ambientes simulados.
Isso abriria caminho para um tipo completamente novo de existência, onde poderíamos viver indefinidamente, sem as limitações impostas pelo envelhecimento ou pela biologia. Imagine um mundo onde você pode trocar de corpo, acessar conhecimentos instantaneamente e até criar múltiplas versões de si mesmo para explorar diferentes realidades. E não podemos esquecer da bioimpressão 3D, uma tecnologia que já está revolucionando a medicina. Com impressoras especializadas, cientistas conseguem criar réplicas perfeitas de tecidos e órgãos humanos, usando células como tinta. Hoje já existem avanços na impressão de cartilagem, ossos e até mesmo partes de órgãos vitais como rins e fígados. À medida que essa tecnologia evolui, será possível fabricar órgãos inteiros sob medida para cada paciente, eliminando a necessidade de transplantes tradicionais e as longas filas de espera. Embora cada uma dessas tecnologias tenha seu papel individual, o verdadeiro potencial surge quando elas são combinadas. A integração de biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial e bioimpressão cria um cenário onde o corpo humano pode ser constantemente reparado, melhorado e até substituído por versões artificiais mais resistentes e duradouras. Nesse contexto, a morte deixa de ser uma inevitabilidade biológica e se torna um desafio técnico a ser resolvido. Mas, enquanto a tecnologia avança, novas questões emergem. O que significa ser humano em um mundo onde máquinas e biologia se fundem? Se pudermos transferir nossas mentes para computadores, ainda seremos nós mesmos? E mais importante, quem terá acesso a essas inovações? A imortalidade será um privilégio para poucos ou um direito de todos? Essas perguntas não apenas nos desafiam tecnologicamente, mas também moral e filosoficamente. A jornada rumo à imortalidade tecnológica é uma das mais ambiciosas empreitadas da humanidade. E embora ainda existam muitos desafios, os avanços atuais mostram que estamos cada vez mais perto de transcender as limitações da nossa biologia. A pergunta não é mais se, mas quando seremos capazes de viver para sempre. E você, está preparado para esse futuro? Os avanços tecnológicos que exploramos mostram que a imortalidade pode não ser apenas um sonho, mas uma meta tangível. Com a biotecnologia, a nanotecnologia e a inteligência artificial, estamos construindo os pilares de um futuro onde a vida humana pode ser indefinida. Mas, com grandes possibilidades, vem grandes responsabilidades, e a ideia de imortalidade não escapa de questionamentos profundos. Não basta saber como podemos viver para sempre. É preciso considerar se deveríamos fazer isso. A imortalidade não é apenas uma conquista científica, mas um desafio ético, social e até filosófico. Agora, vamos mergulhar nos dilemas que esse futuro inevitavelmente nos trará. Embora a promessa de imortalidade pareça sedutora, ela traz à tona questões que vão muito além da ciência. Um dos primeiros dilemas é a desigualdade de acesso. Avanços médicos e tecnológicos têm um histórico de começar como produtos exclusivos para os mais ricos, antes de se tornarem acessíveis ao público geral. Imagine um mundo onde apenas a elite pode pagar pela imortalidade, enquanto o restante da população continua a enfrentar as limitações da vida humana. Isso criaria uma divisão sem precedentes na sociedade, exacerbando desigualdades já existentes e potencialmente gerando conflitos massivos. A imortalidade poderia se tornar o privilégio final, reservado apenas para aqueles com recursos financeiros suficientes para comprá-la. Outro desafio crítico é o impacto na população global. Se as pessoas deixassem de morrer, o que aconteceria com os recursos do planeta? Já vivemos em um mundo onde a superpopulação é uma preocupação real, com crises ambientais e limitações de alimentos, água e energia. A imortalidade agravaria essas questões, exigindo soluções radicais para garantir que o planeta pudesse sustentar uma população crescente e, essencialmente, infinita. A sustentabilidade ambiental, que já é um dos maiores desafios da humanidade, se tornaria ainda mais urgente em um cenário de vidas eternas.
Além das questões sociais e ambientais, existe o impacto psicológico de viver para sempre. Nossa existência é moldada pela ideia de que o tempo é limitado, o que dá significado às nossas escolhas e motivações. O que aconteceria se soubéssemos que temos todo o tempo do mundo? O tédio existencial poderia se tornar um problema real, levando muitas pessoas a questionarem o propósito de uma vida sem fim. O valor da vida pode estar diretamente ligado à sua finitude, e remover essa limitação pode alterar profundamente nossa experiência humana. A imortalidade também nos força a repensar as relações humanas. Em uma vida finita, amamos, nos conectamos e nos despedimos. Essas experiências são parte do que nos torna humanos. Mas em um mundo onde não envelhecemos nem morremos, como seria manter relacionamentos por centenas ou milhares de anos? Será que as amizades, os casamentos e as famílias seriam capazes de suportar o peso do tempo infinito? A própria dinâmica das conexões humanas pode ser transformada e não necessariamente para melhor. Os dilemas éticos também são profundos. Quem decide quem deve ter acesso à imortalidade? Como garantimos que essas tecnologias sejam usadas de forma justa? E talvez o mais perturbador, será que a imortalidade traria um novo tipo de autoritarismo, onde líderes e pessoas no poder nunca precisassem abrir mão de suas posições, perpetuando desigualdades políticas e sociais? Em um mundo onde ninguém morre, a evolução natural da sociedade, como a conhecemos, poderia ser paralisada. Outro ponto crucial é o impacto cultural e filosófico. Religiões e tradições ao redor do mundo têm como base a ideia de mortalidade. E o que acontece após a morte? A introdução de uma vida infinita desafia essas crenças profundamente arraigadas. Como seria viver em uma sociedade onde os conceitos de fim e eterno são totalmente redesenhados? Essa transformação pode trazer tanto resistência quanto uma reinterpretação completa de como enxergamos o universo e nosso papel nele. Por fim, há o risco de dependermos excessivamente da tecnologia. A imortalidade que discutimos é construída sobre uma base tecnológica, o que significa que nossa existência estaria inextricavelmente ligada ao funcionamento de sistemas e máquinas. O que aconteceria se essas tecnologias falhassem? Ou se fossem usadas de forma inadequada por aqueles que controlam seu desenvolvimento? A imortalidade tecnológica pode nos tornar não apenas eternos, mas também vulneráveis a forças externas que escapam ao nosso controle individual. A imortalidade, longe de ser um fim em si mesma, nos desafia a questionar o que significa ser humano. Será que estamos prontos para abrir mão da mortalidade, um dos aspectos mais fundamentais de nossa existência, em troca de uma vida sem fim? Ou será que a finitude é justamente o que dá sentido às nossas vidas? Essas são perguntas que não podem ser respondidas apenas pela ciência. Elas exigem um debate profundo e coletivo, envolvendo ética, filosofia e o coração da experiência humana. Conforme caminhamos em direção a esse futuro, a busca pela imortalidade deixa de ser apenas uma questão de como e se torna uma reflexão sobre quem queremos ser. O desafio não é apenas técnico, mas moral, e as decisões que tomarmos hoje moldarão o mundo que deixaremos ou habitaremos por toda a eternidade. A morte não é um evento da vida. Não vivemos para experimentar a morte. Essa frase de Ludwig Wittgenstein nos lembra que a morte, paradoxalmente, é uma das poucas certezas da vida. É o que define nossos limites e, ao mesmo tempo, dá valor à nossa existência. No entanto, agora, a humanidade está mais perto do que nunca de questionar essa verdade universal. Estamos à beira de um futuro onde a imortalidade pode se tornar uma escolha, e não uma utopia inatingível. Ao longo desta jornada pela busca da imortalidade, vimos que os avanços tecnológicos desafiam o que parecia ser o destino inevitável da humanidade. A biotecnologia, a inteligência artificial e a nanotecnologia prometem quebrar as barreiras impostas pelo envelhecimento e pela morte. No entanto, essas conquistas não vêm sem um custo. A imortalidade, que deveria ser uma libertação, pode se tornar um fardo, um dilema ético e uma fonte de desigualdades.
Mais do que prolongar a vida, a verdadeira questão é como viver. Uma existência sem fim pode ser fascinante, mas também nos obriga a confrontar a essência do que nos torna humanos. Se não há término, o que nos motiva? Se a dor e a perda desaparecem como aprendemos e evoluímos, talvez o maior paradoxo da imortalidade seja justamente a possibilidade de perder o que nos faz valorizar a vida. Além disso, há a responsabilidade de equilibrar os avanços com a sustentabilidade do planeta e a justiça social. Não se trata apenas de quem poderá viver para sempre, mas de como esse futuro será construído de forma a incluir a todos, em vez de criar uma divisão insuperável entre aqueles que podem pagar pela imortalidade e aqueles que não podem. No fim das contas, talvez a imortalidade não seja o objetivo final, mas um catalisador para refletirmos sobre a nossa condição humana. O que nos torna verdadeiramente eternos não é o tempo que vivemos, mas o impacto que deixamos no mundo. Como as palavras de Wittgenstein sugerem, não é a morte que deve nos preocupar, mas sim o que fazemos enquanto estamos vivos. Portanto, ao olharmos para esse futuro cheio de possibilidades, é fundamental que não nos esqueçamos do presente. Afinal, talvez a verdadeira imortalidade resida não em escapar da morte, mas em viver de maneira plena, significativa e com propósito. Essa é a reflexão que nos desafia a encarar um futuro sem precedentes, mas também a valorizar o agora, enquanto ele ainda é finito. E agora, queremos saber de você. O que pensa sobre a possibilidade da imortalidade? Seria um avanço incrível ou um risco perigoso para a humanidade? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa por esses temas. E se você curtiu essa reflexão, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como este. Juntos, vamos explorar as fronteiras do possível e imaginar o futuro que queremos construir. Obrigado por assistir e até a próxima.